Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Hoje a gente está vindo com mais uma análise de projetos elétricos aqui. Essa análise que a gente vai fazer hoje foi a pedido de um nosso seguidor do canal Fan Cursos. Ele pediu que nós analisássemos o projeto dele e a gente vai fazer a análise do projeto dele aqui e ver o que poderia ser melhorado nesse projeto. Então, geralmente quando eu vou fazer uma análise de projetos elétricos assim do zero, eu começo primeiramente com o diagrama unifilar, porque no diagrama unifilar eu começo a entender como é que vai ser esse meu projeto. Então vamos aqui no diagrama unifilar. Já de cara eu já estou conhecendo esse diagrama unifilar aqui, que a gente disponibiliza lá no nosso blog, tá? Então lá no nosso blog tem quadro de distribuição e com ele vai o diagrama unifilar também. E o pessoal já está usando aí nos projetos, né? Os diagramas da Fan. Então vamos lá. Aqui a gente tem um sistema trifásico, mas aí eu já encontro o primeiro erro aqui. O que acontece nessa entrada do diagrama unifilar? Aqui você tem as três fases e aqui provavelmente é um neutro, né? Só que essa não é a simbologia do neutro. A simbologia do neutro, de acordo com o 5410, ele tem esse tracinho aqui, certo? Então essa aqui não é a simbologia do neutro. O correto seria dessa maneira aqui. Essa seria a simbologia do neutro, tá? Então, simbologia de fiação, principalmente de fiação, as que estão na 5410 são muito importantes. Essa simbologia inicial que você estava colocando aqui é de um retorno. Então isso aqui significa um retorno e esse aqui é o neutro de acordo com a NBR 5410, tá? Então isso aí tem que ser seguido. Aqui tem 3N, o que significa esse N? Também não está especificado. Então aqui, ó, não sei o que significa, ninguém sabe o que significa, tem que especificar exatamente o que é essa fiação. Provavelmente ele está falando que tem 3 fases de 6 milímetros quadrados, mais um neutro, mais a proteção de 6 milímetros quadrados também, mais um neutro, né? Esse parênteses aqui a gente indica quando eu tenho neutro na edificação. PVC 70 graus, isolação 0,6 a 1 kV, classe 2. Show de bola. Aqui vem para os meus barramentos, meu barramento de medição, barramento de neutro. Aqui já tem uma coisa que não procede. Por que eu estou dizendo que não procede? Porque olha aqui, você tem um disjuntor geral de 40 trifásico, curva C3Ka, em série com um disjuntor de 20. Então a sua carga é a mesma. Logicamente, o seu disjuntor tem que ser um só e ele não pode ser depois, outra proteção, não posso ter outra proteção de 20 A. Então isso aqui já não condiz. E aqui ele colocou um DR geral para toda a edificação. Também não é bom você fazer isso. Olha onde eu tenho DR, olha, isso aqui é sério, pessoal. Olha onde eu tenho DR exatamente onde eu tenho tomadas para ar-condicionado, onde eu tenho compressores. Tenho DR também para as tomadas e para a iluminação. Então, o ideal é você pontuar as cargas do DR, não colocar um DR para o quadro geral, certo? Quando você coloca DR, já falei isso outras vezes aqui, quando você insere DR para o quadro geral, obviamente, no caso de manutenção, fica muito mais difícil você achar onde que está havendo a sua fuga de corrente. Sem contar que não é viável, você está inserindo cargas em que não há necessidade de ter a proteção. A NBR 5410 fala que se você tem um equipamento, né, uma carga numa altura acima de 2,50, não é necessário inserir DR. Então, se você tem um pé direito com iluminação que está a 3 metros, a 2,80, não há necessidade de inserir DR para essa proteção de acordo com o 5410, né? Ela pede para a gente que DR seja colocado em áreas molhadas, né? E outras áreas lá mais especificadas. Então aqui eu considero um erro grave de projeto não inserir DR, nem disjuntor de 20 A depois do disjuntor geral de 40, tá? Então ele aqui está em série. Nem DR, o DR protegendo a edificação comercial inteira. E também não é interessante inserir esse DR aqui, perfeito? Então aqui, ó, se você observar aqui, ó, tô reconhecendo também esse quadro de cargas, esse detalhamento de quadro. Você tem o QDFL geral entrando direto no meu barramento trifásico e aqui esse disjuntor não está alimentando ninguém. Esse disjuntor que precede o DR é caso eu tenha várias quantidades de circuito, mas não no quadro geral. Vários circuitos sendo protegidos por um DR, eu coloco um disjuntor de backup, um disjuntor antes desse DR para proteger contra curto-circuito e sobrecarga, e além disso, para que eu possa fazer manutenções, eu somente desarmo o meu disjuntor e consigo trabalhar com circuitos do DR. Só que nesse caso aqui, ele está querendo proteger toda a minha edificação com o DR, e isso não é recomendado. Então aqui, ó, esse QDFL geral, toda essa parte aqui eu tiraria
Viria com o QDFL geral aqui e alimentaria direto o meu barramento. Beleza, pessoal? Então aqui no diagrama a gente já identificou esse pequeno erro. Reserva de carga, tá ok. Aqui ele deixou sem disjuntor, sem nada, somente reserva. Vamos ver se o diagrama unifilar dele condiz com o detalhamento de quadro. Vou dividir minha tela aqui e aqui a gente vai ter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, beleza. 10, 10, 20, 20, 32, 32. Perfeito. Quantidade de reservas, ok. É isso, pessoal. Nesse caso aqui, como que funciona o meu barramento? Olha aqui meu barramento, tipo pente, o que está acontecendo aqui? As fases, elas estão invertidas, pessoal. O meu barramento, ele segue L1, L2, L3, fase A, fase B, fase C, tá? Aqui está B, C, B. Se meu barramento é trifásico, eu tenho as 3 fases. Então aqui, o certo desse barramento seria A, B, C. Eu não inverto as fases do meu barramento. Meu barramento é L1, L2, L3 ou A, B, C. Então essa inversão aqui foi o próprio projetista que fez. Isso está incorreto, tá? Então não se deve fazer a inversão das minhas fases aqui, muito menos essa, né? B, C, B. O que teria que ter aqui? Reserva de A, B, C, reserva de A novamente, vem com B de novo. Então isso aqui está totalmente incoerente. O meu barramento trifásico, ele não inverte as fases dessa maneira, não tem fase B e fase C, sendo que eu estou alimentando aqui com fase A, fase B e fase C. Aqui deveria ser a fase B e não a C. Então toda essa parte aqui não está condizente com o projeto. Não é assim que se instala um barramento tipo pente. Ele vem fase 1, fase A, fase B, fase C e eu sigo a minha sequência. E aí ele pegou essa mesma sequência e inseriu aqui. Então a sequência desse diagrama unifilar também não está correto, viu, pessoal? A sequência é a mesma, ABC, ABC, ABC. E aí você pega o seu circuito e se balanceia de acordo com essa sequência. Aqui está ok, disjuntor de backup de 20 A, e esse TPS aqui de 45, ele deve estar pegando aqui corrente máxima de descarga. Até aqui tudo bem. Então esse aqui eu considero também um erro gravíssimo. Esse disjuntor ficou sem alimentação nenhuma, né? Esse disjuntor aqui basicamente ele está alimentando nada. E aqui o meu DR, a partir em série com o meu QDFL geral, estou alimentando aqui essa parte. Se eu tivesse, eu não concordo em inserir, não é bom inserir DR para todos os circuitos. Mas se eu não tivesse esse disjuntor, estaria mais correto a inserção desse DR. Disjuntor de 40, DR de 40. A corrente tem que ser igual ou maior, então tá ok. Tirando esse disjuntor aqui, ficaria correto essa parte, exceto essa aqui. Partindo deste princípio aqui, desses erros, vamos dar uma olhada para o nosso projeto aqui na baixa. Atenção, nosso projeto interno. Então vamos dar uma olhada aqui onde está meu quadro. Meu quadro está bem aqui. Aqui a gente pode observar que tem algumas legendas de fiação. Vamos dividir a minha tela novamente para a gente conseguir observar essas legendas de fiação. Aqui dividi a minha tela. Vamos olhar aqui agora onde que está a minha legenda. Minha legenda está por aqui. Certo. Então vamos lá. Aqui eu tenho eletroduto de 1,5 polegadas. E aí olha só, F1, saio do meu quadro de distribuição e alimento direto da minha caixa octogonal. Aqui a gente tem 1,5 polegadas. Bom, verifica se sua caixa octogonal tem entrada para 1,5 polegadas. Essa quantidade de cabos eu nem sei se precisa de 1,5 polegadas, viu? Então geralmente aqui ficaria 1,25 polegadas, um menor um pouco, ou então até 1 polegada. Tem que verificar os cálculos lá no dimensionamento de eletrodutos, mas aqui provavelmente o projetista não verificou se existe realmente a entrada para eletroduto de 1,5 polegadas em caixas octogonais. Então se você for verificar aqui numa caixa octogonal, geralmente eu não tenho entradas de 1,5 polegadas nela, tá? Eu tenho entradas de 1 polegada e 3/4. Perfeito? Então aqui é uma coisa que o projetista tem que pensar antes de inserir. Então será que minha caixa octogonal tem entrada para 1,5 polegadas? Estou saindo daqui o eletroduto, entrando direto na caixa octogonal e aqui está 1,5 polegadas. Provavelmente não tem. F1, aqui o que está acontecendo? Ele está, aqui deveria ser um neutro. Todo o neutro dele ficou como se fosse um retorno de luminária, tá? Então a simbologia do neutro aqui se perdeu. Então novamente aqui é considerado um erro, a simbologia errada. Essa aqui seria a correta para a simbologia do neutro, perfeito? Logo de cara aqui também,
não sei se 1,5 polegadas passa em uma caixa octogonal. Aqui seria mais interessante inserir uma caixa de passagem no teto e começar a fazer as derivações. Outra coisa importantíssima é o seguinte, aqui a gente tem F1, eu tenho circuito 5, correto? E no F2 eu também tenho circuito 5. O que isso acontece? Onde é que você está fazendo essa emenda de circuito? Sendo que você tem um quadro que saindo 2 eletrodutos com o mesmo circuito. Essa emenda está acontecendo dentro do quadro de distribuição. Dentro do quadro de distribuição não é aconselhável fazer emenda de condutores, né? Mesmo que seja por barramento, você ter 2 saídas no mesmo circuito não é bom. Então, procure, na hora de fazer seu projeto, isso aí serve para todo mundo. Procura sair com um único circuito, com um único caminho do seu quadro. Não saia circuito 4, tá? Circuito 3 no mesmo quadro. Procure sair com o mesmo circuito e aí você consegue alimentar todo mundo com apenas uma saída. Isso mais é questão de organização, tá? Organização e evitar emendas dentro de quadros elétricos. Então aqui você tem F1 e F2, os dois têm o mesmo circuito, não é recomendável essa utilização. Agora vamos dar uma olhada aqui, o que está acontecendo. Olha a simbologia de retorno dele. Simbologia de retorno dele está sendo essas barras, tá? Não é uma coisa comum de se encontrar por aí, provavelmente isso é o software, configuração de software, não sei, mas o certo seria dessa maneira aqui. Aqui seria o mais correto, né? D, E e F. Aqui a gente tem um interruptor, certo? Podemos observar aqui, ó, novamente, eletroduto de 2 polegadas entrando em caixa octogonal. Caixa octogonal não tem entrada para 2 polegadas. Nesse caso aqui não é coerente você fazer essa divisão. Então, aqui novamente você tem eletroduto de 2 polegadas entrando numa caixa octogonal. Essa caixa octogonal não tem entrada para 2 polegadas. Estou vendo várias indicações de eletrodutos de 3/4. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Era muito mais fácil o projetista fazer o seguinte: não indique eletrodutos de 3/4 em todos os eletrodutos se você tem vários. Você polui demais o seu projeto. Então, se você olhar, olha o tanto de indicação que ele tem. 1,5 polegadas, novamente, 1 polegada e vários eletrodutos de 3/4. Não precisava indicar eletrodutos de 3/4. Então, nas notas de projeto você insere, quando não indicado, os eletrodutos serão de 3/4. E aí eu apagaria essa indicação minha e ficaria somente os eletrodutos de 1 polegada ou acima sendo indicados. Outra coisa que eu costumo fazer também, por exemplo, quando eu tenho muita fiação de 2,5, tem muita fiação de 2,5, não fica poluindo o seu projeto. Fala, toda fiação que for de 2,5, tiver seção transversal de 2,5 mm², não serão indicados. E aí você apaga também, você diminui a quantidade de informação do seu projeto, nesse sentido, porque acaba que fica uma informação sendo repetida e você polui demais o seu projeto elétrico. Outra situação interessante também que não é bom a gente fazer, interruptor sendo utilizado como caixa de passagem, tá? Então aqui ele está vindo com um eletroduto, entrando aqui no meu interruptor, e aí eu estou utilizando, estou com uma fiação aqui e levo dentro da minha caixa de passagem do interruptor direto para a minha tomada. Não é interessante, pessoal, utilizar interruptor como caixa de passagem, tá? Você faz emendas lá dentro dele, você tem bornes internos e a caixa de passagem 4x2 é muito pequena, então não é muito interessante você fazer essa derivação aqui. Então aqui eu considero um erro também um tanto quanto grave. Aqui o certo seria o seguinte: você derivaria da caixa octogonal, alimentaria a tomada, eliminaria essa tubulação pela parede e aí ficaria corretamente um eletroduto sendo distribuído aqui para a tomada. Perfeito. Então aqui, ó, resolveria o meu problema. Eu tiraria aqui esse circuito, levaria direto a alimentação dele por aqui e aí eu eliminaria a utilização de interruptores como caixas de passagem, tá? Vamos ver mais alguma situação. Outra coisa que a gente pode observar por aqui, se você já tem um circuito 3 vindo desse lado, você está dando a volta aqui com ele, né? Então, se ele já está aqui, é muito mais interessante eu fazer essa derivação e alimentar para o circuito 3, eliminar toda essa volta com o meu circuito. Aqui você eliminaria também, porque aí você está gastando mais fiação. Então aqui, ó, ao invés de eu alimentar daqui para cá, se eu já estou com o circuito 3 aqui, muito mais fácil eu alimentar por aqui.
Beleza, pessoal? Então fica mais fácil, você diminui a quantidade de caminhos, estou diminuindo aí eletrodutos também, estou diminuindo fiação. Aqui novamente, estou alimentando os ar-condicionados, indicação de potência, circuitos, está ok. Muito bem. Em relação ao projeto interno, pessoal, aqui é um projeto muito simples. Você tem toda a questão da iluminação sendo inserida e também as tomadas, né? Um projeto simples de iluminação e tomadas basicamente e ar-condicionado, tá? Então aqui basicamente são essas ponderações, ó. Novamente aqui sendo utilizado interruptor como caixa de passagem. Se eu tenho circuito 4 aqui, ó, muito mais fácil fazer derivação pelo teto, alimentá-lo, do que eu alimentar pela parede, tá? Não utilize interruptor como caixa de passagem, assim você evita acidentes futuros, perfeito? Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora na prancha de projeto, vamos dar uma olhada aqui na organização do projeto. Certo, aqui ele tem a nossa planta baixa, aqui também. Interessante, olha só pessoal, aqui ele colocou uma legenda de diagrama trifilar, só que ele só tem o diagrama unifilar, então essa legenda aqui, ó, não teria necessidade. O que a gente faria aqui nesse caso? A gente eliminaria essa legenda aqui, deixaria só essa, já que eu tenho somente um diagrama unifilar, não tenho diagrama trifilar. Olha aqui agora a prova dos 9, a prova dos 9 é que ele colocou condutores de fase o primeiro e neutro o segundo. Essa não é a simbologia do neutro. A simbologia do neutro é essa aqui que você está vendo de acordo com a NBR 5410, tá? Aterramento, então o quadro basicamente é metálico, né? Isso aqui ele tem uma série de notas, isso é muito importante, né? Você tem um projeto com muitas notas, é muito bom. Então aqui você tem várias notas, várias descrições, caixa de passagem embutida na laje, octogonal, dimensões 4x4, fabricada em PVC. E aqui tem também os tipos de luminária que estão sendo utilizadas, bem especificado aqui a legenda, metálico ou PVC, com sobretrampa, verde diagrama unifilar, instalado a 1,50, show de bola. Aqui ele está falando dos tipos de eletrodutos, eu não tenho eletroduto no piso, mas ele deixou, né, no piso, eu só tenho no teto e na parede, tá? Nomenclaturas gerais, aqui está dizendo, trabalhando com as descrições dos cabos aqui. Então, as notas de projeto basicamente está ok, viu pessoal? Bem especificado aqui as notas, nenhuma ponderação nas notas, mas no projeto em si eu rearranjaria todo o meu sistema de eletrodutos, eu não utilizaria interruptores como caixa de passagem, utilizaria caminhos mais curtos para alimentação, mudaria a questão da simbologia do meu neutro para não confundir com o retorno, tá? E estar dentro da norma NBR 5410. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro de cargas. Aqui a gente tem descrição dos circuitos, os ar-condicionados de 36.000 BTUs, certo? Está condizente aqui com o meu diagrama unifilar. Aqui nós temos as potências totais, corrente do circuito. Vamos ver aqui se tem o disjuntor que está sendo utilizado. Está utilizando o disjuntor de 40, então provavelmente ele está considerando aí a demanda, né? Aqui ele está considerando a demanda. O fator de potência, aqui está dando um fator de potência médio de 0,80, pessoal. O fator de potência médio, de acordo com a resolução 414, tem que ser um fator de potência médio de 0,92. Aqui provavelmente não vai dar um fator de potência de 0,80, tá? Então esse fator de potência, eu tenho provavelmente muita iluminação. Deixa eu marcar aqui, utilizar uma layer. Então provavelmente eu tenho muita iluminação, né? E essa iluminação provavelmente LED. Hoje basicamente as novas edificações estão vindo todas com LED. Tem tomadas de uso geral, então esse fator de potência provavelmente não vai ser um fator de potência de 0,80, vai ser um fator de potência de 0,92, tá? Então aqui pessoal, esse fator de potência do meu quadro geral eu não posso ter. Se tiver realmente dando um fator de potência de 0,80, esse fator de potência tem que ser corrigido com banco de capacitores, né? E outras questões. O tipo de funcionamento que você vai ter lá. Mas para uma edificação comercial você não tem um fator de potência tão baixo, tá? Então está muito baixo esse fator de potência, ele deve aqui ser trabalhado, porque aqui ó, o que ele usou? Ele usou fator de potência 0,95 para as iluminações e o restante todos 0,80. Geralmente não é um fator de potência tão baixo para tomadas de uso geral,
tá? Então esse fator de potência aqui, ele deve ser corrigido, é um item sério aqui do projeto. A resolução 414 pede aí pra gente pelo menos 0,92 aí, fator de potência médio da minha instalação, tá? Aqui a gente tem as quedas de tensão, os DVs, né? Quedas de tensão. A máxima queda de tensão que eu tenho aqui é 1,50 para circuito terminal e a norma pede 4%, então tá tudo ok aqui nesse caso. Aqui eu tenho a distância de cada um, é um quadro bem discriminado, provavelmente um software que ele utilizou, é bem discriminado o meu quadro, mas realmente eu não posso ter um fator de potência tão baixo aqui na minha instalação. Tá? Essa questão do fator de potência, pessoal, é o seguinte: você tem basicamente um fator de potência médio. Cada circuito tem o seu fator de potência, né, a sua utilização, e no final você tem um médio do seu quadro de cargas. Então o médio aqui provavelmente não é 0,80, porque esses outros circuitos aqui eles têm um fator de potência maior. Tá? Exceto o ar-condicionado, mas mesmo o ar-condicionado de 36.000 BTUs, o fator de potência dele já é um pouco mais alto, porque ele é um compressor maior. Quanto maior o seu motor, maior é o seu fator de potência. Porque a gente tem um balanceamento de fase, aí que tá. Ele seguiu esse balanceamento aqui, ele seguiu basicamente do quadro de distribuição, tá? Só que lá no meu quadro, no meu barramento, ele não segue o balanceamento. Ele é ABC. Você tem que trabalhar com esses circuitos de acordo com o meu barramento. Então aqui, ó, o primeiro circuito do barramento seria esse circuito. Depois seria esse, o primeiro B, depois o primeiro C, entendeu? Então você vai seguindo a sequência de acordo com o seu barramento. Aqui a gente tem um balanceamento de fase, muito bem balanceado aqui. O nosso quadro de cargas provavelmente é um software que balanceou esse quadro. Então é isso, pessoal, essa é a análise que eu tenho que fazer desse projeto. Espero que vocês tenham gostado, tirado a sua dúvida. Espero que o nosso seguidor também tenha gostado, aprendido bastante com a gente. Todo mundo que inicia tem a possibilidade de errar, isso é normal, tá? E você está passando por um processo de revisão, também é normal. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço para vocês e até a próxima.